Assista hoje o Extensão Entre Olhares sobre inovação e sustentabilidade com a professora Lisbeth Oliveira e o professor Pedro Costa. A professora Lisbeth Oliveira é professora da Federal de Goiás, tem experiência na área de comunicação audiovisual com foco na pesquisa em comunicação para a saúde e para a sustentabilidade, agricultura orgânica, educação ambiental, transdisciplinaridade e fotografia. A professora Lisbeth já participou aqui como observadora externa do Salão de Extensão. O professor Pedro de Almeida Costa é professor adjunto da Escola de Administração, onde trabalha no curso de Política Social. O professor Pedro trabalha também com projetos de pesquisa e extensão na área de gestão social e de organização alternativa. É membro do Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa do NEG, da Escola de Administração, e tem seu interesse de pesquisa na área de administração pública e social. Não perca, portanto, a partir de agora, Extensão Entre Olhares sobre inovação e sustentabilidade. Fazer relacionado à extensão tem realmente uma longa data, né? Começou aqui na Universidade Federal de Goiás, já no tempo em que eu estudava nessa universidade. Hoje eu estou no corpo docente, mas venho de um processo bem longo. A universidade eu já conheço há muitos anos, e com intervalos poucos de tempo, quando eu tive fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, que foram fora. Mas sempre esses projetos estiveram presentes na minha vida, tanto enquanto estudante, quanto depois, enquanto docente. Um projeto que eu destacaria, que foi o projeto, digamos assim, de entrada na universidade, onde realmente o meu coração se ligou e onde eu pude dedicar 15 anos da minha vida, se chamava Projeto Pezinho de Jatobá. Jatobá é uma árvore comum aqui na região, pelo menos na região do campus da universidade, e a gente fez uma alusão, um trocadilho com o pezinho, por ser um projeto endereçado a crianças, e a coisa do jatobá. E esse pezinho de jatobá era um projeto de educação ambiental, mas que dialogava de forma transdisciplinar com outras áreas do conhecimento. Então, nesse projeto a gente tinha muitos estudantes da universidade envolvidos, tanto enquanto extensionistas, quanto estudantes de fato, porque as disciplinas com as quais eu trabalhava sempre eram disciplinas que tinham essa tríade em primeiro plano, né? Ligar a extensão, a pesquisa e o ensino. Então, essas coisas todas funcionavam por um bom tempo muito bem. Essa experiência que a gente teve com o Pezinho de Jatobá, temos daí um DVD gravado, um CD, quer dizer, e muita experiência, né? Hoje, essas crianças estão adultas, já tem uma outra geração, que seria a geração do Pezinho 2, mas a gente não conseguiu retomar o projeto, porque durante o período eu tive fora, fazendo um doutorado, e nesse período meus colegas não conseguiram manter o projeto, que não era uma coisa muito fácil de manter. A gente dependia de aluguel de sala, de coisas assim, no entorno do campus, num bairro muito pobre, um bairro muito carente, mas também muita criança sem ocupação, sem função, e esse era o grande entretenimento dessas crianças, ao mesmo tempo que era um projeto de educação bem forte. Funcionou muito bem, durante um grande período. A gente se reunia quinzenalmente, depois semanalmente, aos fins de semana, e oficinas de música, educação ambiental, e nas mais várias áreas das artes e da comunicação foram desenvolvidas ali, e a gente tem hoje o resultado de crianças, hoje adultas, que têm uma consciência muito mais marcante com relação a queimadas, com relação à inserção enquanto indivíduo nessa sociedade, né, nesse entorno, enquanto as questões de gênero, de raça, de classe, e algumas habilidades que elas se desenvolveram, e hoje a gente vê essas crianças hoje adultas com uma outra percepção, mesmo elas muitas vezes não tendo saído do seu local de vida ou seu contexto, né, de origem.
Então, essa é uma prática extensionista que me marcou muito e que ainda está, digamos assim, no ar para ser um retorno, porque existe da parte da comunidade uma demanda muito grande de volta desse projeto para a segunda geração dessas crianças que ficaram meio que a ver navios em toda essa situação. Muita coisa mudou, né? Mas eu continuo vivendo na região, então, para mim, é uma ligação muito próxima, não é só uma região onde eu vou e faço um trabalho, é uma região onde eu vivo essas situações. E hoje eu vejo que se esse projeto retornasse, ou se a gente conseguisse colocá-lo novamente em pauta, ele teria que ter uma outra cara, porque a gente está, claro, no outro mundo, mas uma delas seria esse viés da economia solidária, porque eu penso que essas pessoas, esses indivíduos, eles precisam, enquanto cidadãos, terem alguma ferramenta que os coloque no mundo, que os faça partícipes dessa realidade, dessa situação em que vivem, né? Mas é isso, professor Pedro. Tem outros projetos também. A gente tem atualmente um projeto ligado à compostagem comunitária na cidade de Goiânia e no entorno, e é um projeto que reúne atores das mais diferentes classes sociais e situações. Não são pessoas ligadas à universidade, quase, digamos que 10% sim, né? Alguns estudantes, alguns servidores, mas grande parte deles são pessoas que estão em escolas trabalhando essa questão da compostagem, do tratamento de resíduos de uma forma mais consciente, e isso tem sido um projeto bem interessante, recente, novo. A gente começou em 2020 e já entrou na pandemia, ou seja, não deu tempo nem de firmar os pés em alguma coisa presencial, mas nós tivemos algumas atividades presenciais, e o grupo hoje trabalha, mesmo de forma remota, com muita dedicação e com muita troca de experiências, e ele tem fluído bem. São esses os projetos, em princípio, que estão agora, assim, ocupando o meu tempo, digamos assim, junto com o ensino e a pesquisa. A minha prática extensionista, por exemplo, ela nasce, em primeiro lugar, de um diálogo com a pesquisa, né? Eu vinha conhecer a economia solidária, os seus atores e atrizes, né, que estão implicados nesse movimento, a partir da atividade de pesquisa, né? Foi quando eu estava fazendo uma pesquisa de mestrado que me deparei com esse tipo de experiência e tal, e deu uma curiosidade muito grande de trabalhar, e a partir dali, aí eu estou falando de 2001, 2002, mais ou menos, há um envolvimento muito forte, né, que eu começo a ter como militante também, né, e a prática de extensão ela vai aparecer um tempo depois, quando eu já estava lecionando numa universidade da região metropolitana de Porto Alegre, que a mantenedora era comunitária, então ela tinha ali uma vertente de extensão bem interessante, né, uma cidade do interior aqui da região metropolitana, que acaba tendo esses laços, né, acaba fazendo a partir da extensão uma relação bastante interessante com a sua comunidade, né, isso é bastante forte, né, em centros menores, né. E a partir dali a gente organiza uma experiência que acaba sendo financiada por políticas públicas de economia solidária, já em 2004, 2005, por exemplo, né. Existia no governo uma Secretaria Nacional de Economia Solidária ligada ao Ministério do Trabalho, que desenvolveu uma série de políticas respondendo ao movimento, né, organizado da economia solidária, que se fortaleceu especialmente a partir do Fórum Social Mundial de 2001, também aqui em Porto Alegre, né. Se organiza a economia solidária como um movimento que passa, os atores e as atrizes passam a se reconhecer, as entidades de apoio também, enfim. Tudo isso vai fazendo um caldo que leva, né, à consolidação de uma estrutura dentro da política pública de fomento a diversas atividades, né? Então, a universidade em que eu trabalhava naquele momento, junto com outras 80 universidades aproximadamente no Brasil, passa a constituir uma rede de incubadoras de economia solidária que vai fazer esse fomento, né, a essas iniciativas populares de geração de trabalho e renda do campo e da cidade, que passam a se autodenominar como economia solidária, orientada por princípios próximos aí do cooperativismo e da economia popular, enfim. E isso gera para a universidade uma oportunidade fantástica, né, de estabelecimento de relações de ensino, de pesquisa e de extensão, né. Então, quando a gente tem um objeto empírico dessa natureza com uma força, né? Porque ali dentro dessas práticas de economia popular a gente vivencia efetivamente, né, uma alternativa de geração de trabalho e renda que está muito ligada a classes populares que acabam
se organizando ou se auto-organizando, às vezes, nesse tipo de experiência, como falta de alternativa, às vezes, à prática econômica, né? Então, por exemplo, nos anos 80, a economia solidária aparece muito forte no Brasil como resposta a um período gravíssimo, né, de crise de emprego e tudo mais. Então, o autoemprego, mas o autoemprego colaborativo, cooperativo, autogestionário, orientado por valores de valorização mais da vida do que da própria atividade econômica, né, vira um prato cheio, né, do ponto de vista para a universidade estabelecer um diálogo interessante em todo o seu tripé, né, tanto atividades de ensino como de pesquisa e de extensão. E aí depois, quando eu venho nessa época eu fazia o mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, e acabo chegando nessa atividade de extensão que a gente já trazia, né, de outros lugares, etc., para dentro da universidade também. Né? Já havia um diálogo por aqui, mas a gente acaba estabelecendo um núcleo, né, de extensão que também trabalha com pesquisa e ensino e que consegue estabelecer, né, um vínculo interessante com a comunidade. Então, as questões que se colocam, por exemplo, na economia solidária, do ponto de vista de alternativa de experiências de geração de trabalho e renda, elas vão ter um diálogo bastante forte com a nossa temática, né, de sustentabilidade, porque ela remete, claro, para essa noção mais senso comum de sustentabilidade, que está ligado, né, às questões ambientais, ao respeito a essa relação com a natureza e tudo mais, mas também a sustentabilidade dentro de uma perspectiva econômica. A sustentabilidade, por exemplo, na perspectiva das experiências urbanas, né, de geração de trabalho e renda, ela é muito interessante também, porque ela vai trazer algumas discussões fundamentais de discussão do próprio papel da economia dentro da dinâmica social. Então, é desse lugar que eu falo, né, desse tipo de experiência de extensionista que eu falo, e que dá uma oportunidade fantástica assim, para a formação de discentes e para a própria universidade se reinventar. Eu sinto que, através do Fórum Social Mundial, e eu participei de todas as edições aí em Porto Alegre, desde a primeira, tive esse privilégio de poder conectar isso com o meu fazer acadêmico na época, e a partir daí também, eu sinto que outros projetos, como os projetos relacionados à agricultura orgânica, a uma agricultura sustentável, que foi sempre um outro aspecto da minha vida de extensionista, foi muito mais prático de ver resultados. Né, conhecendo as pessoas durante o Fórum Social e aplicando alguns desses conhecimentos em oficinas e outras experiências que a gente teve oportunidade de frequentar na época. Em Goiânia, a gente tem uma associação desde 1999, e eu entrei logo no início dela, não sou das sócias fundadoras, mas entrei bem no início. É uma associação de agricultores para o desenvolvimento da agricultura orgânica, em Goiânia e no entorno de Goiás, chamada DAO. É baseado numa experiência de CSA, lá de Fortaleza, uma espécie de CSA, comunidade que sustenta a agricultura, e onde a gente tinha um trabalho muito próximo com os agricultores, na época, assim como hoje, totalmente descapitalizados, né? E a gente percebia que era importante essa união do consumidor com o produtor para que fluísse alguma coisa no sentido de propor uma agricultura diferente ou propor um consumo mais sustentável. Né? A questão da sustentabilidade o termo desgastado como está, a gente tem que o tempo todo estar delimitando para que se compreenda o que a gente está realmente dizendo. Né? Eu já tive a oportunidade de participar de congressos onde eu falava de sustentabilidade, a pessoa que logo me seguiu falava de sustentabilidade nas gôndolas do supermercado Pão de Açúcar, uma outra perspectiva. Então, exato, é muito importante que a gente firme esse conceito, não que ele exista um só, mas é importante que ele, em sua complexidade, seja sempre ressaltado, quais são os aspectos que realmente fazem sentido no mundo de ambivalência, de total... de possíveis compreensões, né? E consequentemente, de ações também, né? Sem dúvida.
ele acaba sendo um termo, né, Lisbeth, que muito a sustentabilidade fica muito à mercê também de uma captura, né? Aqui a gente está vivenciando, por exemplo, agora em Porto Alegre, né, que foi uma cidade que teve um modelo de coleta seletiva, por exemplo, lá nos anos 90, por exemplo, que é um modelo que precisa ser repensado, questionado e tal. E a organização das cooperativas, as associações de catadores de materiais recicláveis, né, ela foi bastante forte, ainda é um movimento, né, que tem uma força política, mesmo em caráter nacional, bastante interessante, tem atores e atrizes históricos aqui na cidade que trabalham nessa perspectiva. Só que hoje, por exemplo, o discurso de sustentabilidade, à medida que vai mudando também os governos, hoje a noção de sustentabilidade passa pela incineração dos resíduos sólidos, né? E isso, além de gerar, claro, né, uma perda de geração de possibilidade de geração de trabalho e renda para um conjunto significativo de pessoas, né, que estão organizadas, que se orientam por princípios ligados à economia solidária, etc., ainda coloca, né, ou seja, a, a própria reciclagem do lixo, né, o excremento, digamos assim, de uma sociedade que tem um modelo de consumo absolutamente insustentável, vira uma oportunidade de negócios, né? Então, assim, o capital tem uma capacidade muito grande de se apropriar, inclusive, do discurso que lhe faz oposição, que contesta, que aponta para as suas falhas, para os seus problemas, etc. E ainda assim o capital tem essa capacidade, né, de buscar, de criar ou apresentar isso como uma oportunidade de negócio, como uma oportunidade de se colocar. Então, a gente tem que estar muito atento, né, porque esses termos, de fato, assim, como sustentabilidade, como inovação, eles estão presentes nas dinâmicas sociais de um modo geral, né? Eles representam práticas que fortalecem laços sociais, que fortalecem o tecido social, mas eles têm uma chance muito grande de serem capturados, né? E aí, por isso, essa vigilância que eu acho que a atividade de extensão, permanentemente, ela consegue reinventar, né, e reorientar e religar, né, essa capacidade nossa de reflexão para que não se perca, né, na gramática e dos termos, né, o sentido efetivo de algumas práticas humanas que são muito importantes, né, como essa de preservação hoje, de sustentabilidade. Nesse sentido, eu acho que a extensão tem um papel muito grande, né, de fazer essa leitura ou de contar com autores que ajudem a compreender essa realidade de uma forma muito mais abrangente e complexa como ela é. Porque não há, assim, não há como ser simplista com esses conceitos ou com essas realidades. Nós estamos diante de uma realidade totalmente complexa e hoje, diante da pandemia e de opção por um outro mundo que não foi bem uma opção, foi quase uma imposição, hoje nos vemos nessa situação de ter que ter um contato remoto. Isso dificulta em muitas coisas, mas é um reaprendizado para todos nós, né? A gente tem que ver que isso aí é uma oportunidade de reinventar. E nesse sentido a gente entraria com a inovação, sim, porque a inovação, da forma como ela é compreendida de imediato, seja na academia, seja fora dela, é a tecnologia, né? A gente sempre faz essa conexão imediata e é preciso resgatar o outro lado, né? O lado social, o lado socioambiental, os outros aspectos de uma inovação, ou de uma inovação não tecnicista, não tecnológica nesse sentido, mesmo porque a inovação tecnológica precisa de componentes que não são necessariamente tecnológicos, né? Então, a gente precisa perceber essa fronteira. Sabe que na economia solidária se trabalha muito com essa perspectiva da tecnologia social. Ela é um conceito bastante importante para o campo da economia solidária, porque ela traz a ideia, né, de uma tecnologia que, na verdade, ela é apropriada pela própria comunidade na medida em que ela é desenvolvida, em primeiro lugar, para solucionar uma questão, né, que está colocada para a própria comunidade. A gente pode pensar aqui em soluções, né, com a própria coleta seletiva, por exemplo, né, como soluções assim de compostagem, enfim, né, tem um exemplo clássico, né, das tecnologias sociais ligadas às cisternas, ou seja, para captura de água, né, em lugar, ou seja, as comunidades, né, os bancos comunitários, né, que é uma experiência muito interessante, muito rica também, né, de diferentes espaços do Brasil, tá nos últimos 3 anos
3 para 4 anos, né, se desenvolveram 2 experiências em Porto Alegre, que a gente está conseguindo acompanhar pelo nosso núcleo também, a formação de 2 bancos comunitários. Essas são inovações que uma comunidade propõe, né, e que são enraizadas, né, nessa perspectiva de uma tecnologia social. Né? E por que ela é uma tecnologia social? Né? Porque esse sobrenome, porque a necessidade desse adjetivo, né? Justamente para diferenciar dessas noções que são as noções que estão presentes no senso comum de inovação, de tecnologia, como alguma coisa que vem dessa dinâmica, desse movimento do capital. Né? E, na verdade, as sociedades humanas inovam desde o tempo das cavernas. Né? Se a gente não fosse né, a espécie humana não fosse inovadora, a gente viveria em cavernas, né? Ou teríamos sido extintos, né, por uma espécie mais inteligente que a nossa. Tá? Então, parece que a espécie humana tem essa coisa de se reinventar. E essa inovação, ela é voltada para atender as demandas daquela comunidade, daquela sociedade. Então, um banco comunitário, uma cisterna, uma rede de apoio mútuo, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa na Argentina que estava falando das soluções que as áreas de periferia de Buenos Aires estão constituindo, né? Inclusive agora para esse tempo de educação, além daquelas práticas de solidariedade previstas de cuidados com filhos, de comedores, né? Restaurantes públicos, etc. Hoje eles estão trabalhando também com a instalação de antenas para acesso à internet, porque as crianças de periferia estão tendo que estudar remotamente também, né? Quer dizer, estamos todos sendo empurrados, né? Mas imaginem crianças, né, em áreas de periferia, em casas com pequenos cômodos, etc., tendo que estudar nesse momento e sem o sinal de internet. Então, assim, todas essas inovações que são pensadas, né, como tecnologias sociais, elas nascem para solucionar uma questão daquela comunidade, elas ficam apropriadas por aquela comunidade. A gente não precisa, é muito limitador, né, a gente trabalhar com conceitos de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia, como sendo alguma coisa de caráter econômico, utilitarista, empresarial, né, é uma redução muito, muito forte isso, né, e por campo que eu venho, por exemplo... pela gente, enquanto Exato. pesquisador ou extensionista, muito pelo contrário, né? Essas atividades, elas precisam vir como demanda, necessidades sociais, e a gente, junto, encontrar essas soluções criativas, né? Como diz, né, tenho estado muito inspirado pelas leituras do Paulo Freire, né, e que ele coloca que o desafio do extensionista não é levar necessariamente uma solução pronta, né, para a comunidade, mas apresentar as questões que ajudem aquelas comunidades a problematizarem as suas próprias condições, né. Isso na economia solidária é bastante forte, né. A gente enfrenta um desafio e com isso a gente consegue estabelecer aquela dialogicidade importante, né, que a extensão precisa, e da qual ela se nutre, que é aprender com a comunidade. Então, por exemplo, eu venho do campo da administração, em que as técnicas, as práticas, as ferramentas de gestão, elas não servem para as experiências de economia popular, né? Elas estão pensadas para uma organização burocrática, formal, às vezes até para uma organização pública, às vezes para uma organização privada, mas ela é extremamente complexa e diferente, e principalmente ela não atende às demandas de organização de um coletivo como uma associação de catadores, por exemplo. Né, as dinâmicas de trabalho num galpão de reciclagem, onde, né, as pessoas vão fazer a triagem de resíduos sólidos de uma grande cidade, ela é uma dinâmica de organização do trabalho absurdamente diferente. Né? Então, a gente tem que fazer o quê como extensionista? A gente tem que provocar, né? E é isso que a gente faz, que a gente procura fazer, que a gente estimula os estudantes, né, que se envolvem no projeto a fazerem também, que é construir juntos com essas experiências as suas próprias fórmulas de gestão que não estão dadas. Não estão dadas, a gente não tem essas respostas como universidade, né? Mas a gente pode provocar esses atores que estão nessas experiências a constituírem as suas saídas, os seus modos de organizar o trabalho, de fazer os seus controles, porque isso é necessário, evidentemente, essas experiências são também experiências econômicas, né? Mas elas precisam constituir isso. Nosso papel é provocá-las a pensar, né? Acreditando que são pessoas, né, capazes, que conhecem o seu cotidiano, o seu dia a dia, às vezes, e evidentemente muito melhor que nós da universidade, para ajudar a constituir as suas saídas, as suas tecnologias sociais. Eu sinto que às vezes na universidade, ou quase sempre, a gente não tem a humildade de perceber isso e de ouvir, né? A gente tem muito mais a contar, a falar, a ditar regras ou a repetir, né, receitas, e isso dificulta às vezes o trabalho. Precisamos abrir o coração nesse sentido e aprender com.
aprender com é o grande segredo para que essas formas de relacionamento e essa forma de convivência, essa forma nossa de inovar e de trazer alguma diferença faça sentido, né, na nossa prática funcionista, sem dúvida. Exato. E a gente gosta de sublinhar muito, né, Elizabeth, que quando a gente trabalha com experiências populares, a gente não está querendo dizer que o conhecimento que a universidade tem é tão bom, tão superior e tão maravilhoso, que essas pessoas seriam incapazes de compreendê-lo e de aplicá-lo, né, no seu cotidiano. Não se trata disso. É o contrário. Na verdade, a forma, por exemplo, eu estou falando aqui de experiências de organização do trabalho, né, esse campo da gestão. Essas experiências elas são muito particulares. A universidade não conhece os detalhes, os meandros, os tipos de dramas pessoais que estão envolvidos. Né? Um outro espaço muito forte que aparece... Tempo, né? O exatamente. Tempo o tempo é diferente, né? O tempo de uma reciclagem, por exemplo. Tem saberes, né, que são desenvolvidos, por exemplo, pelos catadores, que dizem respeito ao melhor momento de fazer a venda, né, porque eles conseguem acompanhar hoje, né, muito claramente, quanto é que está o preço do papel, quanto é que está isso, quanto é que está o preço do plástico, etc. E às vezes eles têm que fazer engenharias financeiras, e isso são inovações, são coisas que a gente pode ajudar a fazer junto, mas a gente não está preparado para isso. Os manuais, por exemplo, de gestão, eles não estão preparados, né, quer ver, uma outra coisa que a gente se depara muito na economia solidária é com um trabalho, às vezes, muito predominantemente feminino, né? Apesar da questão de gênero ser uma questão que é pesquisada, né, no mundo do trabalho, pela sociologia do trabalho, pela psicologia, etc., às vezes, na economia solidária, muitos empreendimentos, muitas experiências dessas de geração de trabalho e renda, elas são quase extensão de um trabalho doméstico, e elas são feitas eminentemente por mulheres. Eu estou falando do artesanato, estou falando do cuidado, da preparação de alimentos. Ou seja, são muitos empreendimentos que às vezes a gente tem que dialogar com uma lógica de organização da vida a qual a economia tem que estar submetida. Então, às vezes, por exemplo, claro que tem ambivalências também muito importantes, né, para serem pensadas, né, nessa questão. Né? Tem um atravessamento de classe, tem um atravessamento de gênero, tem um atravessamento de raça, né? Quando a gente está falando de experiências populares de geração de trabalho e renda, a gente vai achar os públicos mais vulnerabilizados da nossa sociedade, né? Que são, em todas as relações de opressão que a gente tem, eles estão sempre no lado desfavorável dessa relação, sempre é o oprimido, né? Seja por classe, por raça, por gênero, por qualquer... Agora, isso impõe dinâmicas de trabalho muito particulares, né? E ao mesmo tempo que a organização das dinâmicas de trabalho precisa respeitar essas particularidades, ela tem que problematizá-las também. Uma coisa alimentando a outra. Eu quase não consigo trabalhar separadamente, eu não consigo, ir na minha prática acadêmica, separar a extensão da pesquisa e do ensino. Quase sempre, de ensino e de pesquisa, eles têm os mesmos nomes, ou eles têm o mesmo objeto, eles têm o mesmo ambiente de pesquisa, porque uma coisa retroalimenta a outra, né? E o ensino também está muito voltado. E essa prática nossa, a gente precisa misturar e tirar dela o melhor proveito, né? E que o estudante que passa por esse processo consiga visualizar uma extensão dialógica, né? Uma extensão dos princípios freirianos, sim. E impacta muito a formação deles, né? Esse núcleo da gente que existe desde 2012 aqui, a gente já teve vários projetos, teve uma época que havia muito financiamento para a extensão, né? O próprio PROEST, a própria Secretaria Nacional de Economia Solidária, até o CNPq financiava incubadoras de economia solidária, né? A única vez que eu vi o CNPq financiando ações de extensão era nessa linha, né? E o que acontecia? A gente já teve, nesses 8 anos, mais de 80 estudantes de diferentes cursos da universidade que passaram, né? E a diferença é gritante com eles, né? Claro, alguns ficam pouco tempo, alguns têm maior ou menor capacidade de estabelecer diálogos e de pensar a sua formação a partir desse contato com as experiências populares, né, de geração de trabalho e renda, mas ele é muito marcante, para a formação dos estudantes, né? Porque a gente, por exemplo, na administração, né, o curso
em que eu estou perto, eu fico pensando para você também, a comunicação social, o jornalismo, né? 90% do estudante, ele entra pensando onde é que ele vai ser empregado depois, né? Em que empresa. Em que Globo ele vai trabalhar, né? Geralmente, Exatamente. o foco é TV, o foco é âncora da TV. Ou seja, para cada 200, não sei aonde. E eu acho que a experiência de extensão proporciona para eles e para elas, né, a ideia de uma abertura de mundo, né, de possibilidades. Às vezes a gente já vê até no próprio objeto do trabalho de conclusão do curso, eles já, né, já começam a dialogar, e a gente está imaginando, né, o quanto que isso mexe na trajetória, né, tem entrado, enfim, né, e que também, hoje a gente tem uma voluntária no nosso núcleo que está fazendo mestrado, né, na sociologia, depois de ter cursado e passado, enfim, tem um impacto, né, na formação do aluno que é muito importante, que eu acho que a extensão proporciona uma possibilidade de vivência, de formação, e que, de novo, né, Lisbeth, eu acho que não se trata assim, também de uma questão... Eu sempre converso muito, né, com estudantes, assim, não é uma questão moral de que a gente está tratando aqui, ou seja, você ser do bem, né, você abraçar a causa ambiental, a causa da economia solidária, não é uma questão moral sua eu sou uma pessoa do bem, entendeu? Não se trata disso, né? As questões, elas são questões estruturais da nossa sociedade, né? A degradação ambiental, a violência, as questões de gênero, né? A questão da pobreza e da desigualdade nesse país, essas são questões estruturais, né? Então a gente tem que lidar com ela com conhecimento, com teoria, com crítica, com reflexão, com atuação séria, responsável. Não se trata assim de uma questão meramente moral. Claro que é legal você gostar e criar empatia com os projetos, com as pessoas, é maravilhoso, né? Mas a extensão não pode depender disso, a extensão tem que depender dessa reflexão, dessa ela não pode ser só militância, né? Porque quase sempre gera militância, é natural, você não tem como fugir de uma realidade em que você está inserido, é muita cegueira não ver. Então, a militância é quase que automática, mas ela não pode estar desvinculada de uma busca de um conhecimento, de uma democratização do conhecimento, dessa experiência vivida ser passada para frente. Então, eu percebo também que os nossos estudantes, se eu olho para trás uns 15 anos e vejo o que gerou disso tudo, são estudantes com muita consciência do ambiente em que vive, da sociedade em que estão, e desse compromisso. Né? Quase sempre eles optam por uma profissão ou por um exercício da profissão muito mais responsável. Sem dúvida. Percebe-se que a extensão é uma necessidade para a universidade, é uma necessidade para o nosso estudante se formar. E essas outras evidências que aparecem, né, Lisbeth, a própria produção científica que o aluno vai fazer, por exemplo, ao final do curso, etc. O número Sei que a gente acaba fazendo, né, os relatórios depois do projeto de extensão, quando termina, tá, a gente acaba listando, né? Tem uma produção científica bastante razoável dos próprios estudantes, né, que acabam direcionando as suas pesquisas de final de curso, etc., para áreas sensíveis, áreas que estão dialogando, né, com essas práticas de extensão que eles vão fazendo. Né? Eu acho que esse é um desafio bastante importante, inclusive, eu acho, para a extensão, né, dela se fortalecer como uma produtora de conhecimento também. Eu acho que ainda carece, né, no Brasil, a gente ter, por exemplo, como a gente tem associações científicas para pesquisa em diferentes campos, né, eu acho que associações científicas de extensão poderiam ser um avanço significativo. Claro, a própria solidificação do financiamento, né, a gente transformar, por exemplo, o PROEST, né, de uma fragilidade de um decreto para uma lei, por exemplo, né, para garantir financiamento extra-orçamentário. A gente sabe que os orçamentos das universidades públicas, né, essa coisa do financiamento é fundamental, e a gente tem que desenvolver estratégias num país onde isso não é importante, onde a pesquisa parece ter importância, mas é também uma aparência, fazer com que isso chegue ao financiamento concreto, né? Eu estava vendo agora um edital, essa semana, um edital do Ministério da Educação e de Pesquisa da Alemanha, que no início do ano, abril, eu creio, há uns meses atrás, lançou um edital de fomento à inovação. Inovação não tecnológica, necessariamente, a inovação. E é interessante como eles descrevem esse edital, dizendo que estão buscando ideias para projetos que visem desenvolver inovações sociais. O próprio edital diz isso, e diz ainda que
que é nessa busca de encontrar identificar as necessidades sociais de comunidades, encontrar soluções criativas. Então, um país dessa dimensão, com esse destaque que tem na comunidade europeia hoje, pensando na inovação social como uma coisa importantíssima para ser fomentada através da universidade, ou seja, o edital, ele não só concentrava nesse desenvolvimento de inovações sociais, mas ele buscava principalmente inovações que são baseadas em pesquisa. Talvez uma outra coisa que fortalecesse também a extensão, né, fosse existir mais periódicos, né? Existem muito poucos periódicos que são especializados em publicar resultados de reflexões em ações de extensão, né? Tem muitos periódicos, por exemplo, que tem uma eu já tive, né, artigo rejeitado em revista, não, mas isso é extensão, isso não é pesquisa. Né? Então, assim, aí você tem que mentir, dizer que você... Não é mentir, não, né? Porque é verdade. Já que é uma pesquisação, se a gente disser que é uma pesquisação, né? E citar lá o Fosborn, do Brandão, etc. Bom, aí sim, é uma pesquisa. Então, tá. Então, assim, né, mas talvez... Eu acho que a gente não tem que fazer um gueto da extensão também. Eu acho que a extensão tem que dialogar. É evidente que a gente tem que bater na porta desses periódicos aí, né, e pedir espaço para publicar também o resultado da extensão. Mas eu acho que ajuda, especialmente para os estudantes, né, que estão começando, para serem encorajados também, periódicos especializados em extensão. Acho que faz falta isso também, né? Porque os desafios são grandes, esse de financiamento, a consolidação de um campo científico. Agora a gente está com um desafio que é resultado de uma conquista, né, da extensão, que é a curricularização, né, que era uma meta do Plano Nacional de Educação, que agora se formalizou no final de 2018, né, pelo Conselho Nacional de Educação, e que agora impõe um desafio para a gente nas universidades, né. E a gente tem vivido, portanto, para nós, por exemplo, ali na Escola de Administração aqui da URGS, o maior desafio é fazer extensão com o aluno trabalhador, né? O nosso curso é um curso noturno, é um curso que foi criado, esse de Administração Pública e Social foi criado agora no ProUni, né, em 2009, e ele é um curso noturno para acolher o aluno trabalhador, etc. E a gente está enfrentando, né, alguns desafios, mas estamos construindo algumas equações para dar conta desse desafio de curricularizar a extensão, né, de fazer efetivamente, né, que essa parte dessa carga horária do estudante seja ministrada no formato de extensão, com essa vivência de extensão. A gente tem, no nosso curso, a gente criou numa revisão lá do currículo, uma disciplina de vivência na pesquisa e outra de vivência na extensão, que já eram alguma coisa, né? Já eram 60 horas, digamos, no curso, né? E agora a gente vai ter que ter 300 horas, é um pouco mais. Mas a gente tem conseguido viabilizar, né? E isso faz com que a universidade também se mude, né? A gente tem que organizar atividades de extensão que são no sábado, a gente tem que organizar atividades de extensão que a gente pode ter reflexões e conversas feitas à noite, enfim. Né? Que sejam remotas, principalmente, né? Porque o momento que estamos vivendo não permite nenhuma presencialidade maior, né? Agora, nesse semestre totalmente remoto, né? Parece que até o final do ano todas as nossas interações com os estudantes terão que ser assim, né, em nome do cuidado absolutamente necessário que a gente tem que ter. Mas isso está remetendo também a outras possibilidades, né? Esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui, que fica gravado, né? São atividades que elas servem para essa formação em extensão, né? Para o nosso estudante conhecer a extensão, as suas práticas, etc. Eu acho que tem um caminho bem interessante. Ao mesmo tempo que é um desafio, foi um desafio que a gente buscou, né? Quem é extensionista militante, né? E lutou por isso, lutou para essa meta ser alcançada lá no Plano Nacional de Educação, agora a gente tem que dar conta no dia a dia, mas é um desafio prazeroso esse, né? Da gente buscar, para quem é extensionista, é um prazer. No nosso curso de jornalismo, a gente tem 3.000 horas de curso, um PPC totalmente alienígena, né, no mundo de hoje. É muita hora para pouco... Não haveria tanta necessidade, na minha opinião, mas, enfim, isso significa 300 horas de extensão distribuídas ao longo do curso. Exato. É um desafio, porque não basta somente dividir isso pelos semestres do curso, 75 horas por semestre, o que foi os meus colegas chegaram à conclusão. Precisa entender como essas 75 horas vão ser embutidas no curso, como esse curso vai ser dado, porque se observa bem, num grupo de 60 professores,
talvez 10% faça extensão de fato, né? Na verdade, nós temos uma situação, um desafio muito grande, porque é uma luta da extensão a nível nacional há muito tempo, essa integração de atividades de extensão, de situação de extensão ao longo da formação, mas quando ela vem dessa forma, a gente está diante de ter que mensurar as coisas e ter que contar com uma colaboração mútua das várias partes, né? A gente não consegue sozinho fazer isso. Não, até porque, por exemplo, para dar conta dessa disciplina, essa é uma disciplina na quinta etapa de um curso, é um curso de 10 etapas também, de administração longo, também tem 3.000 horas, né, uma coisa a ser pensada, né, mas enfim. E a gente precisa, por exemplo, no início desse semestre, eu tinha feito um diálogo antes do fechamento geral para a pandemia, conversando com as nossas colegas do DEDES, aqui um departamento que a gente tem, né, na Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que fomenta muitos projetos, né, e administra e de fato executa, né, vários projetos de extensão continuados, né, e esses espaços, eles são fundamentais, porque eu imagino que é nos espaços dos projetos de extensão continuada que a vivência vai aparecer efetivamente, né, claro que tem aquela vertente da extensão da assistência técnica, os cursos de extensão, que também são vivências interessantes, é importante que o estudante conheça, né? Mas eu acho que que são dos projetos de extensão continuada, de atuação permanente, de diálogo com essas questões sociais que o Brasil tem de mão cheia, né? Como um país tão desigual, com tanto problema, com tanta questão para ser resolvida, tem tanto espaço para a gente fazer extensão, né, tanto espaço para a gente fazer com que a universidade pública, né, cumpra o que eu entendo que é o papel dela, né, que é um papel de compromisso com a sociedade, compromisso com as questões do país, com o projeto de desenvolvimento desse país, né, com ajuda a mitigar tantos desses problemas. Eu acho que a extensão, eu acho que não nos falta campo empírico, né? Às vezes pode ser que falte financiamento, pode ser que falte tempo, pode ser que falte valorização, né? A gente teve na universidade aqui uma conquista importante aqui nos últimos anos, que foi a valorização, por exemplo, do ponto de vista das regras de promoção na carreira docente, né? De contemplar atividades de extensão de uma maneira bem significativa. Isso foi uma vitória, porque isso também é um estímulo importante, né? Muitas vezes a carreira do magistério superior, né? Os nossos pares, ela é hipervalorizada pela pesquisa, pela pós-graduação e tal, e eu acho que esses pontos são importantes também, porque a gente precisa fazer extensão, né? Eu acho que a gente, numa universidade pública, é um compromisso, né, que não é à toa que está na Constituição, né, porque não é à toa que está na LDB, não é à toa que está dizendo para nós, né, universidade pública, precisamos de vocês, né, o Brasil precisa de vocês, né, sem ufanismo, sem nacionalismo exagerado, mas como uma responsabilidade mesmo. Uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que ter sempre em vista, não sei se é porque hoje não é possível mais olhar uma sociedade ou um problema, um fenômeno social sem o olhar da transdisciplinaridade e da sustentabilidade, no sentido mais amplo do termo, não aquele sentido ambiental. Aliás, no jornalismo a gente usa muito essa terminologia, esse adjetivo jornalismo ambiental, até porque tem que delimitar a área, mas, na verdade, até a literatura já mudou faz tempo, e a literatura costuma ser a última, a realidade é outra, a gente não mais vê o ambiental pura e simplesmente, isso é um aspecto socioambiental, talvez. Então, hoje, o jornalismo para sustentabilidade é o termo mais usado para tratar desses assuntos todos. E é um jornalismo que hoje ocupa muito espaço na literatura, na pesquisa, nos ambientes todos onde a academia se firma. E eu acho que a extensão ela não pode se esquivar disso, de perceber as coisas, os fenômenos, os contextos, pelo viés da sustentabilidade. Sem dúvida. Não faz sentido mais hoje ignorar esses aspectos, porque aquilo que você dizia há pouco, na questão do modelo de desenvolvimento que nós, enquanto humanidade, optamos, que está sendo o motivo da nossa bancarrota, né? Então, não só no sentido de novas doenças que não conhecíamos, mas no sentido da espécie estar em perigo, né? Ou seja, é um mundo que a gente tem construído
através de nossas opções de consumo, de nossas opções de estar no mundo, enfim, que não é sustentável. Então, é preciso enxergar isso e é preciso passar isso em todo o nosso fazer acadêmico. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental nisso, né? Sem querer nos arrogar um papel, sei lá, central, né? Ou, digamos assim, protagonista nisso. Mas a universidade como mais uma instituição que tem uma responsabilidade grande, né? A gente pensar a universidade pública, ela materializa uma proposta de sociedade que uma parte da sociedade, olha, eu estou confiando em vocês para vocês pensarem, né, ou nos ajudarem a pensar e a refletir, né, o mundo que a gente vive, as coisas que a gente faz, o modo como a gente trabalha, o modo como a gente se cuida, como a gente se educa, né, como a gente lida com o outro e com a natureza. Então, assim, eu acho que essa perspectiva que tu trazias de transdisciplinaridade, ela é fundamental, né, porque, assim, a própria discussão de sustentabilidade, ela não cabe numa disciplina, né? Ela não cabe na disciplina da economia, do meio ambiente, né? Tanto é que o nosso núcleo, por exemplo, a gente trabalha com professores também da comunicação, né, da economia, os estudantes também, eles vêm de diferentes áreas, né, nos ajudam enormemente a tentar dar conta, né, porque às vezes uma experiência popular, por exemplo, de geração de renda numa comunidade, ela está absolutamente intricada com a rede de assistência social do lugar, com o atendimento à saúde, com a escola do bairro, com as outras questões de gênero, de meio ambiente, de classe, elas estão atravessadas ali dentro, a violência, né? Eu acho que um dos maiores sintomas dessa insustentabilidade que tu estava dizendo, né, Lisbeth, é a violência, né? Os espaços urbanos hoje, eu acho que a violência ela é um sintoma dessa total insustentabilidade que o civilizatório está colocando. Ela é insustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista da intolerância, do ponto de vista da relação que a gente tem com os recursos naturais e por aí segue, né? E se a gente não revisar isso, se a universidade não for uma das protagonistas, né, capaz de pensar inovação e sustentabilidade a partir dessa perspectiva de repensar o nosso mundo, está na hora de a gente repensar o processo civilizatório. A nossa missão não é pequena, né? E eu acho que a universidade, a gente sempre brinca com os alunos, principalmente numa área de ciência social aplicada, como aqui eu e você trabalhamos, tá? Em que o aluno tem essa pressa de ir para o mercado, de aprender algo, uma técnica que seja útil, que ele possa vender como força de trabalho, né? Quando a gente traz, eu converso muito com o estudante, que o espaço da universidade, o tempo da universidade, o estar na pesquisa, na extensão, numa atividade de ensino, lhe permite refletir antes de agir, né? E isso é um privilégio que a gente tem, a gente pode parar para pensar, a gente tem um tempo para pensar, né? E isso nos dá uma condição super importante de colaborar com as soluções desses problemas, me parece, né? Sem dúvida. Pedro, essa questão de ser um projeto ideal para a universidade, do ponto de vista da inovação e da sustentabilidade, é um desafio até pensar esse projeto ideal. Eu acho que todos esses aspectos que a gente ressaltou aqui, eles não deixam de ser importantes quando se pensa um projeto assim. Eu estou imaginando agora o projeto que, no momento, eu estou tocando junto com um grupo de mais de 50 pessoas, que é o projeto da compostagem comunitária. Ele pretende, sim, formar em vários bairros de Goiânia e fora da cidade, inclusive, agentes comunitários que multipliquem essa ideia, né? A ideia da compostagem a partir doméstica ou da escola, ou sei lá, em pequenos núcleos, ou até, quiçá, de uma cidade, mas, enfim, esses pequenos núcleos consigam fazer uma compostagem, seja ela de que modelo for, a partir do que ele gera de resíduos, ou a sua redondeza, ou seus resíduos, enfim. Essa é uma experiência que eu não consigo visualizar, e isso é uma busca de... Nós temos que ser criativos nisso, vai ser o resultado de uma inovação, sim, na área da sustentabilidade. Primeiro que o tema é muito importante, que a gente cuide dos nossos resíduos. Nas periferias da cidade, a quantidade de resíduos que se gera e que vão para os grandes lixões, né? No caso de Goiânia, nós temos um aterro que não tem mais vida útil e que está misturando coisa que não precisava estar lá. Né? Ou seja, se a gente compostasse pelo menos o que a gente gera em termos de resíduo
orgânico, enfim, resíduo compostável, não precisava sobrecarregar os aterros sanitários. Então, essa busca da gente fazer com que isso seja distribuído na comunidade, através de agentes que multipliquem isso tudo, demanda, para um projeto desse, digamos assim, ideal do ponto de vista de inovação e de tecnologia e sustentabilidade, demanda a participação de todos. E, nesse sentido, é preciso ouvir as várias partes. A gente tem pessoas que têm experiência em escola e que fazem já compostagem em escola, a partir da cantina escolar. Tem pessoas que estão vindo de universidades, de incubadoras, tem pessoas que estão vindo dos mais diferentes campos, e tem simplesmente aquela pessoa que mora sozinha no apartamento e que não quer ver seu lixo ser misturado com o outro e jogar todo dia fora. Quer dizer, fora, a gente diz fora, mas na verdade está jogando dentro do planeta, né? Não nada para fora. Mas, enfim, é um termo estranho. Então, eu visualizo, eu tento visualizar um projeto que seria ideal, em termos de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, de inovação, é um projeto que conseguisse dialogar com essas várias partes, com esses vários atores. O que não é fácil, porque cada um defende, de certa forma, o seu caminho, né? Um porque está na escola e precisa, de certa forma, apresentar resultados. Isso é muito interessante, porque na nossa experiência prática agora, na pandemia, quando a gente não pode mais fazer as oficinas, que era um momento onde a gente fazia um update e todo mundo tomava conhecimento do que havia de mais interessante em termos de compostagem, o que se composta, o que não se composta, que técnica usar, agora a gente está num patamar de, através das ofertas online, como essa que nós estamos tendo aqui, fazer o diálogo e utilizar isso da melhor forma possível para que a nossa experiência, que ela não para, né, doméstica mesmo, na minha compostagem, eu consiga aplicar alguma coisa. Então, eu acho que esse diálogo seria fundamental. Então, não é muito mais do que a reunião de várias áreas, né, a interdisciplinaridade ou a multi, mas é a transdisciplinaridade, no sentido do diálogo, aquilo que Paulo Freire fala, a velocidade, a dialogicidade. E também para fora, né, Lisbeth, um diálogo com a sociedade, né? Eu acho que, se me perguntassem, né, qual é o projeto ideal de universidade, eu não tenho, mas eu acho que a sociedade tem. Eu acho que o projeto ideal, no fim, é aquela universidade que vai estar aberta para ajudar a sociedade a resolver as suas questões, né? E a gente tem que ter um diálogo permanente, sempre, né? E por isso a extensão ela tem um privilégio nisso, porque a extensão a gente está o tempo inteiro, né, nessa relação. A pesquisa, o ensino a gente tem os nossos momentos que a gente está né, em relação com a sociedade, mas tem um momento que a gente está dentro. Agora, a extensão a gente está o tempo inteiro. Né, não existe uma extensão, é impossível fazer uma extensão que a gente não esteja o tempo inteiro, né, conversando para fora da universidade. Né? E, claro, esse conversar agora na pandemia, ele está, de uma certa forma, ameaçado, que a gente precisa, né? Tem muito lugar que as pessoas não vão, ainda não alcançam, né, de novo, por conta dessas desigualdades históricas e atrozes da sociedade brasileira, a gente não consegue estar em contato o tempo inteiro com todas as pessoas, mas, por outro lado, também a gente está abrindo outros canais e cavocando outros canais que daqui a pouco chegam, né? Que daqui a pouco chegam também nessa possibilidade. Então, a pandemia, de fato, se nos colocou esse desafio agora, até afetivo, né, de sentir falta do convívio das pessoas ali na periferia, nas vilas, nos lugares onde a extensão vive, né, onde a extensão pulsa e tudo mais, né. Mas eu acho que é um desafio que, de novo, né, eu acho que só a extensão é capaz também de dar conta desse desafio. Né? Então, esse estabelecimento de relações outras, tal, se a gente perder alguma pessoa por essa impossibilidade tecnológica, digamos, né, que a vida remota está nos trazendo, talvez a gente esteja chegando em outras possibilidades. Por exemplo, no campo da economia solidária, né, a demanda que apareceu, evidentemente, nesse momento foi como vender online. Então, a gente tem trabalhado, né, e aí tem N iniciativas aí de redes sociais, de pessoas ajudando, né, coisas solidárias, organizações também ligadas à economia solidária, que estão ajudando essas experiências populares aí de geração de renda a vender artesanato, serviços, etc., também, né, sob a crise da pandemia. Então, eu acho que essa capacidade da extensão e da universidade, né, de um modo geral, de lidar com essas adversidades,
está nos ensinando alguma coisa também, né? De novo, um novo modo de chegar, de se comunicar, tá? Talvez até esse encontro meu e seu talvez não fosse, né, possível, né, de acontecer num salão da URGS, tal, com as questões de deslocamento, viagem, custos e tudo mais. Então, eu acho que tem potencialidades aí para a gente explorar também, tá bem? Sem dúvida. Na verdade, eu penso também que essa coisa dos novos caminhos aí com a pandemia é uma oportunidade, tem sido uma oportunidade. Se eu penso hoje o projeto que está conseguindo sobressair, ou pelo menos se manter com certa regularidade de encontros, mesmo que remotos, é exatamente o projeto que está contendo com inovação, com as pessoas que são criativas e que estão buscando soluções mesmo estando isoladas socialmente, né? Então, a gente consegue pensar que, a partir da extensão, talvez surjam as chamadas inovações também para esse campo, né? Que nos traga proximidade mesmo, não podendo ser tão próximos hoje, né? Como gostaríamos. Nesse projeto da compostagem, por exemplo, de vocês, vocês têm estimulado isso, por exemplo? Tem alguma técnica em particular de compostagem que é difundida, fica em aberto, ou que o pessoal inventa, tem possibilidade de trocar entre as comunidades? Como é que tem funcionado isso? A gente tomou a literatura, né? Tem pessoas no grupo que são especialistas, e sempre estão colocando as novas técnicas e dizendo o que é melhor para você, e é incrível como o grupo não para em pedir receitas, né? Porque tem um pessoal que pede muita receita, né? Eu moro aqui, tem minhoca, tem isso aqui. Enfim, eles estão preocupados em manter a sua própria composteira pequena funcionando. Mas existem pessoas que estão interessadas em saber as experiências. Então, a gente está agora, no momento, através das redes sociais, tem um grupo nosso que está cuidando disso, de extrair as experiências do nosso grupão, individualmente, e dar visibilidade a elas. Como é que está sendo a sua compostagem? O que você faz? É leira estática? É de remoção? É doméstica? Que tipo de compostagem? Que tipo de inserção nesse tema tem você? Então, nós estamos agora exatamente recolhendo essas experiências e dando visibilidade a elas. Acreditando que, através disso, muitas pessoas se sintam estimuladas a compostar, né? Porque, aliás, isso devia ser uma prática de todos nós, já que todos nós produzimos resíduos diariamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Então, que bom conhecer também um pouco, né, do trabalho do outro. Eu me lembro as experiências que a gente tem, né, e a URGS tem uma tradição longa, né, dos salões de extensão, dos salões de iniciação científica, tá? E o espaço que a gente tem do salão de extensão sempre ele é muito surpreendente, né? A mostra, as tertúlias que a gente faz, né, com rodas de conversa, a gente acaba se dando conta. E a gente não sabe, né, uma universidade que tem uma comunidade de 50 mil pessoas, né, entre estudantes, técnicos e professores, né, distribuídos em 29 unidades, como a nossa aqui. A gente não sabe tudo que os colegas fazem, né, que estão fazendo. E essa oportunidade sempre do salão, dos encontros, né, de um modo geral, né, o nome tertúlia é super, ele tem uma força, né, da roda de conversa, da troca, né, de experiência que é muito bacana, né, e isso é legal também, esse momento sempre de a gente vivenciar aqui na URGS, o salão de extensão, ele é um momento bastante rico, né, claro, sempre tem os convidados de fora, como você já veio também, às vezes vem colegas aí de outros países, de outra observadora, eu ver muita coisa interessante. Mas é muito bom a gente conhecer a troca também doméstica. Às vezes tem um vizinho de uma unidade logo ali perto de você que não sabe o que está fazendo, né? É muito, muito legal. Já apareceram algumas relações de colaboração, de troca, que a gente conseguiu estabelecer a partir desse encontro, né? Então, acho que uma outra virtude da extensão são os encontros que a gente tem, né? É que a gente sempre pensa para fora da universidade, mas também nas universidades grandes, né, gigantes como são as universidades federais, esse encontro com os nossos pares também é muito legal. É necessário. Muito bom te encontrar e conhecer também os projetos daí. Também, legal. A gente precisa. Para mim foi uma experiência riquíssima ano passado poder participar da mostra. É claro que, como observador, você não consegue estar em toda parte, ninguém é onipresente, gostaria, porque tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí tertúlias não, e éramos 3, teríamos que nos dividir em todas essas partes para fazer uma observação mais fiel possível da realidade, mas a mostra ela é muito diversa,
e muito rica, muito intensa. Então, Uhum. são dias de total trabalho, né? A gente gostou muito de participar. Tenho certeza que meus colegas também saíram com uma impressão muito boa de tudo aquilo. Ah, que legal. Então, eu queria te agradecer, Lisbeth, como quase anfitrião aqui da URGS, né, o teu retorno, né, ao Salão de Extensão, agora num outro formato, né, vindo de longe. Né, para nós é muito legal também, é muito bom a gente ter esse espaço aqui de reflexão, de troca. Né, queria sublinhar assim, a importância que tem o BEDS para nós aqui na extensão, que tem a Pró-Reitoria de Extensão, né, frisar e sublinhar um elogio também à nossa pró-reitora, Sandra, né, que está há 12 anos aqui na frente da extensão, uma militante da extensão, né, era coordenadora do Fórum Nacional de Pró-Reitores naquela época, lá em 2012, quando, né, ela ajudou a puxar aquela discussão da política nacional de extensão. Então, a gente ganha muito com isso, né, como universidade, como sociedade, a gente ganha um terreno que respeita a extensão, e isso é muito, muito bom a gente trabalhar dessa forma. Né? Então, os nossos projetos sempre foram muito acolhidos, né? A gente sempre foi muito lembrado também pela Pró-Reitoria de Extensão, quando a gente tem aqui dentro do campus, para te ter uma ideia, uma loja de economia solidária que foi financiada pelo, acho que você conheceu quando esteve aqui, tá? Né, foi um projeto financiado pela FINEP, lá atrás, etc., né, que hoje é um laboratório escola, né, os alunos de estágio do curso estão ajudando o apoio, ela é gerida por uma associação, aliás, por uma rede de associações, de grupos ali de economia solidária. Então, esse tipo de experiência é muito legal, mas ele só frutifica onde há a respeito, né, pela extensão, etc. Isso a gente vivencia bastante aqui, e é muito legal quando a gente consegue receber vocês também de fora para conhecer e para dialogar e para aprender também, né, sobre extensão com vocês. Eu agradeço muitíssimo. Eu também tenho um apreço muito grande pela Prorex, porque eu conheço a Sandra há muitos anos e sei que ela é uma pessoa de muita responsabilidade com extensão, faz um trabalho belíssimo e tem uma equipe formidável. Não tem como a gente não enxergar isso. Eu tive um mês trabalhando diretamente na Pró-Reitoria e vi o trabalho que a Pró-Reitoria faz, independente da mostra, no dia a dia. Exemplo disso é que muitas áreas que não são típicas da extensão ter trabalho assim regular, como a arquitetura, a própria administração, como você está falando aí, né? Foram áreas que me espantaram o trabalho de extensão que se tem e como isso é levado a sério. Né? Principalmente o trabalho que eu vi da arquitetura na época, enfim, e outras áreas eu sei que também a extensão consegue aglutinar todas essas áreas em um trabalho sério e muito bem sucedido através da mostra, que já vai para o 21º ano, né? Isso aí. Obrigado, então, Lisbeth, obrigado por esse tempo assim, de trocas também. Ficamos disponíveis para seguir depois nos comunicando e trocando e aprendendo mais. Tá bom? Que bom, obrigada também. Forte abraço, então. Até mais.